Olá, essa é uma história de uma bruxa. E algumas pessoas tendem a descrever as bruxas como pessoas más. Bem, essas pessoas não estão erradas. Pelo menos não nesse caso. Saudações, Marcelo. Me chamo Nasser Tchembeni. Sou de Moçambique, um país africano que foi colonizado por Portugal. Clamo votos de muita saúde para ti. Caso as pessoas gostem dessa história, podem me seguir no meu Instagram, Poder Imortal. Eu estou lançando o meu livro, o meu primeiro livro. Estou muito feliz com isso. Espero que gostem. Conta um Conto apresenta de Nasser Tchembeni, A Maldita. Narração Marcelo Fávaro. Entrai, por gentileza. Entrai no absoluto das profundezas. Entrai de olhos vendados, para que eles não turvem com o fenômeno contagiante que é a escuridão. Por favor, entrai. Certamente que após a chegada do vosso nobre coração, inundado pelo sentimento justo da compaixão, clamará: "Oh, meu Senhor, que agonia de vivências, horrendo sofrimento para um único ser. Eu juro que o salgado mar de lágrimas dos vossos olhos escorrerá. Acreditai, pois falo com convicção, porque vivenciei na primeira pessoa. Ou seja, estimados senhores, assim foi como me sentia na observância daquela alma penosa, débil, que lhe fora roubado o direito à existência. Por favor, mostrai-me de tudo o que é sagrado, para que eu jure que não saberia como descrever o que o edifício passou devido a ela. A vovó bruxa, que varria o seu quintal todas as manhãs e com a mesma vassoura voava todas as noites. Quando eu era criança, vultos da sua aparência decoravam o meu quarto. O terror aumentava nas noites de corte de energia, quando a sua sombra gélida passava em rajada, extinguindo as velas e tornando os momentos mais sombrios. Por ela sempre assassinar a coragem que residia em mim, eu nunca me atrevia a raspar os palitos da caixinha. Porque da primeira e última vez que assim procedi, surpreendentemente eu vi o seu rosto assustador gritando defronte do meu, que ficou com o odor da sua bruxaria por semanas. Escutei rumores de que ela havia escolhido residir no ápice do edifício, porque dali facilmente voava nas noites de malícia. Fenômeno claramente possível para quem possui conduta obscura, uma vez que, no seu calendário de vida, todos os dias se cultuava a noite das bruxas. Vovó maldita, tão serena nas manhãs e agressiva ao cair da noite, e mais furiosa quando a lua fosse cheia, porque subia as escadas com uma velocidade que desafiava até mesmo a minha compreensão. Como é que era possível um ser vivo com mais de 5 décadas de vidas possuir tanta energia? Dúvida que logo se esclarecia, porque neste continente em que o sol queima tanto até que escurece o nosso tom de pele, tudo é possível. Tão possível que ela enviava os feitiços aos gatinhos, e eles faziam aquelas coisas todos os dias na varanda da nossa casa. Sim, aquelas coisas. O fedor intenso e nauseante penetrava na janela da casa e a imundície governava a sala. Vovó maldita,
no nome e no caráter. Se eu fosse seu neto, jamais a amaria no coração. Use as calças, bendito! Ordenava. Eu detestava com todas as forças quando o bendito aceitava usar aquelas calças, porque além de desgastadas, a costura do remendo se desfiava em dezenas de centímetros. Bendito, órfão de mãe e pai. Seu progenitor, o falecido, não foi o único de muitos habitantes do país que emigraram para as nações vizinhas, em busca de melhores condições de vida. Por segurança, ele deixara o seu filho sob os cuidados da mãe. A porcaria da avó maldita. Quando vivo, enviava dinheiro todos os meses. O menino usufruía do majestoso carinho paternal. E lá víamos o bendito, degustando os privilégios de ter um pai no exterior, usufruindo-os em demasia com seu chinelo que era tão gasto que parecia que a maldita dormia por cima dele, asfixiando a sola com os quilos a mais do seu corpo. E não só. O seu cabelo sujo simbolizava um paraíso para os piolhos. A decoração não era só para as calças, que eram remendos, mas também para a camisa, na qual os rasgos permitiam a visualização da barriga inchada de fome. Não acreditais que ele não comia? Juro pelo alumiado brilho de Deus, mais radiante que o sol, que o pobre coitado do bendito não comia. Ou seja, comia, mas da carne ele só chupava os ossos. Naquela casa, somente a senhora Mira é quem tinha compaixão do pobre ser, talvez percebendo que, embora ela fosse a criada da casa e o bendito um membro da família, ele recebia um tratamento inferior que o dela. Foi triste descobrir que ela sofria de doença, mas diante de todo o horror que aquela casa abrigava, certamente que seus ataques de epilepsia não causariam susto ao bendito, pois ele, mais do que ninguém, conhecia o significado do sofrimento e sempre estava apto a acudi-la de tenebrosa situação. É incrível como a maldita sempre contratava criadas doentias. Isso devia causar alegria à sua vida, pois sabia que a qualquer instante, à beira da morte, abraçaria suas vítimas. A dor feria-me o peito. Eu não tinha como ajudar aquela pobre criança. Quase todas as madrugadas, ele dependia da compaixão da senhora Mira, que descia e deixava a comida nos dias em que a maldita dava o castigo do sono no desconforto das escadas. Como não mencionei? Podem chamar-lhe animal, ou termo mais severo na nossa denominação, porque tanto a comida servida ao bendito quanto a cama que lhe era destinada estavam ambas fora da casa. Quando os lençóis molhavam, era obrigado a dormir descoberto, e se porventura fosse nos dias de verão, acontecia o carnaval dos mosquitos, que faziam composições musicais com os zumbidos, e o cardápio do banquete era a delícia do sangue na sua carne. Eram inúmeras as vezes que eu subi e presenciava a potência do ressonar, saindo das suas narinas acostumadas ao mau cheiro das escadas, onde também se hospedavam baratas. Vontade nunca faltou de segurar no menino e colocá-lo na nossa casa, mas o medo era o inimigo residindo nos nossos corações. Este inimigo intensificou-se ainda mais, pois a maldita era viciada em filmes e assistia-os a altas horas da noite. Os botões do controle remoto certamente que estavam enterrados e gastos. Assim deduzo porque ela elevava o volume, amplificando ao máximo dos máximos todas as noites, e da última vez que ligamos pedindo que a maldita baixasse o som, era um filme de horror, gênero que ela tanto adorava assistir. Ela baixou, mas minutos depois
Eu a vi nos meus sonhos, serrando a minha perna, sem anestesia. É claro, eu acordei gritando, como se estivesse testemunhando o próprio apocalipse. Diante dos eventos que declaro, torna-se claro perceber que os meus pais jamais se iriam responsabilizar por problemas que não eram da nossa família. Pensamento que era unânime no nosso edifício, pois ainda me lembro que inocentemente escutei na porta do vizinho do quarto andar uma conversa entre pai e filho. Pai, por que a gente não dá uma oportunidade ao bendito? Ah, meu filho, aquela família não presta. Eu não quero que vocês sejam alvos de feitiçaria, continuava o diálogo. Mas, pai, a gente ora todos os dias. O Criador proteger-nos-á. Ah, mas isso é vida real, meu filho. Não sabes? Tu não sabes o que eu passei para que estivéssemos todos vivos aqui? Aquela criança conosco, não. Olha que o seu nome é bendito, mas a maldita da avó faz com que ela sofra. Palavras tão cruéis para uma criança que perfuraram o seu coração. Tão cedo percebeu que a compaixão se ausentava nas pessoas adultas, inclusive no seu pai, o que o fez desacreditar e considerar como fantasias os livros de astrologia. Constatou que o seu pai apenas era aquariano, mas de humanismo nada tinha. O silêncio permeou a conversa, levando-me a adentrar-na inocentemente do miúdo e achar a questão. Por quê? Vejam, por que papai não seria capaz de ajudar uma criança que nada tinha na sua vida? E como resposta, talvez ele tenha desejado prepará-la para a verdadeira selva que é a vida. E eu não o podia julgar porque, mesmo sendo novo, imaginei-me na sua posição. Logo eu, que medo teria só de pensar nos cabelos esbranquiçados da maldita entrando no orifício do meu ouvido e criando-me um arrepio repentino que de seguida congelaria o sangue, paralisando os meus olhos amedrontados, que sucumbiriam com a visualização do enegrecimento das paredes da minha residência, causado pelo gigantismo de sua sombra. Infelizmente a gente não escolhe onde pretende nascer, e essa realidade aplicava-se ao bendito, vivente no palco da malevolência com uma péssima atuação. A situação do menino ajudara-me a compreender que a condição de nascer em determinado lugar pode ter um impacto significativo na vida, influenciando no acesso às oportunidades. Mas por que é que a maldita era assim daquele jeito? Como as pessoas tão más conseguem viver por tantos anos? Talvez porque a misericórdia divina lhes acrescenta o tempo para se redimirem dos seus pecados. Estranho que ainda assim a velha não mudava, consequentemente morreria com o coração mau e amargo. Não vos contei que, além do falecido, daquele ventre obscuro nasceram duas crias, a esperança e a santidade. E nem as mortes prematuras fizeram com que a maldita melhorasse. Com o azar do destino, elas se foram. Conforme os relatos dos mais velhos, perdeu-as tão cedo que suspeitaram que ela as eliminou, porque a positiva energia que elas portavam a afetavam de forma negativa. O airoso sorriso daqueles bebês irradiava uma oportunidade de mudança. Sempre me questionei por que a malvada lhes atribuiu nomes tão especiais. Em alguma fase da minha vida deduzi que ela as nomeou com o intuito de um dia as suas filhas, a esperança e a santidade, pudessem transformá-la, fazendo com que ela deixasse de ser maldita. Contudo, o contrário aconteceu. A perversa acresceu o ódio, especialmente por tê-las nomeado com brandura. E como na terra o mal também prevalece sobre o bem, elas se foram. Incrível! No velório, os moradores do edifício não constataram a presença dos corpos naqueles caixões tão pequenos à medida de suas idades. A minha consciência registrava os relatos.
e temia que acontecesse o mesmo com o Bendito, o neto da maldita. A velha detentora dos olhos grandes e abertos, que demonstravam a toda a sua atenção a todo momento e obrigava a alimentar os seus corvos todas as manhãs. A residente da única casa do edifício que não pagava as contas de água e nem da corrente elétrica. Contudo, nas noites, bruxabilidosamente, as lâmpadas sempre estavam acesas. Eu nunca me atrevia a adentrar naquela casa, mas deduzia que a maldita possuía um consultório espiritual do mal. Era nível superior em vodumestria e torturava o vizinho da porta ao lado com a profundidade das suas agulhas. O senhor Sofridênio, um vizinho pescador que mal sabia falar português. Gargalhadas surgiram no dia em que se expressou com a sua voz áspera: "Vocês não vistes os meu peixe? É que eu pus aqui na bacia e no manhã de hoje." Preferimos chamar o silêncio, embora soubéssemos que tinham sido devorados pelos gatos da maldita, pois o senhor Sofridênio não podia com a vovozinha do mal. Só de observar a fraqueza da sua aparência esquelética, eu imaginava o molde do seu bonequinho sendo gradualmente perfurado e no tempo real chegando ao osso da sua pele. Tanta malignidade que a maldita possuía, muito além da escassez das roupas do Bendito, muitíssimo pior que os trabalhos árduos que o obrigava a fazer. As crianças todas do bairro tinham direito à escola, exceto o seu detestável neto. Sendo assim, jamais teria um TPC ordenado por uma professora. Por este motivo, sempre fez-se presente nas horas das brincadeiras, dentre as quais adorava jogar bola, embora não levasse jeito para tal, e só aumentava o número. Perdoe-me, esqueci que a única professora do Bendito era a própria vida, e ele aprendia com duras lições todos os dias. Mesmo com a ausência de qualquer tipo de educação, era surpreendente como ele conseguia se relacionar bem com as pessoas. De algum modo, também era um menino abençoado, embora tivesse todas as razões para estar no mundo do crime. E assim o carrossel do tempo rolava, eu assistindo os dissabores da vida do Bendito, no seu palácio em ruínas chamado Mundo, que desmoronava a cada dia que passava. A maldita tinha o hábito de voar todas as noites, dominava as acrobacias nas constelações e girava em torno da lua. E sempre que voltasse do espaço, voltava mais forte, com mais poderio de comandar os seus gatinhos e ordená-los a fazer coisas na nossa varanda. Quando fechássemos as janelas, para que o cheiro imundo não governasse a sala, da sua varanda ela observava o nosso quintal, como se fosse a sua tela. Eu abria a cortina com tanto medo, deixava apenas um olho à espreita e fechava-o rápido, quando percebia que os seus olhos olhavam os meus. Ela entretinha-se em demasia com a desgraça alheia e até soltava o seu riso que ecoava por todo o edifício. Em forma de gozo, ria à janela fazendo bolinhas de sabão como se fosse uma inocente. Mas eu sabia que ela era a causadora de tudo. Entretanto, nada acontecia com ela. Todos a temiam. Os abusos infligidos ao Bendito eram suficientes para que os moradores darem as caras na polícia. Bem, muitos hesitavam submeter queixa porque, para além da malevolência da maldita, a polícia era paupérrima e corrupta e podia ser silenciada com dinheiro. Vivíamos numa nação em que a corrupção era praticada por quem era responsável por combatê-la. Imaginemos um cenário onde o suborno não prevalecesse e a velha bruxa saísse em fuga para uma zona longínqua e fosse procurada pelas autoridades devido aos seus crimes. Certamente que nenhum policial se atreveria a fazer o seu retrato falado, pois pelo horror das suas descrições fisionômicas, o lápis pesaria toneladas de medo.
gerando cansaço e tremor nos dedos que o segurariam. Apesar de todos os dissabores da vida, a coragem sempre residiu nos homens fortes, e precisava de encontrá-la em mim. Eu na linha de frente, defensor da causa nobre. Salvar uma criança das mãos de uma bruxa perversa que a minha mente premonizava que faria dela uma oferenda ao diabo. Meu Deus, o que eu faço, meu Deus? O meu coração jamais aceitou a injustiça. Passei semanas arquitetando um plano. Coletei todas as ferramentas possíveis. Calculei todas as equações, mas a incógnita do meu problema não havia sido desvendada. Mesmo sendo amante de filmes de ação, o oposto dos filmes de terror, da maldita, não achava inspiração em nenhum ato heróico dos meus personagens favoritos para saber como salvar Bendito. Descobri que eu estava só, ou seja, a minha vida era o filme e eu devia dar um final ao meu gosto. Eu precisava de esboçar um plano. Mas que plano? Sem nenhuma trama eu tinha nessa vida cheia de desafios. Insisti e fui em busca de uma película posicionada no topo da estante, que me inspiraria na concepção do meu majestoso plano, de maneira descuidada. Deixei-a cair na tentativa de pegá-la. A película quebrou-se e via se desenrolando. Atiçou a minha mente fértil e mergulhei na imaginação. Quem dera que a fita fosse a corda responsável pelo enforcamento da maldita. Sim, levá-la e expô-la na praça, acusá-la de heresia e acabar com aquelas rugas com o ardor da chama, ouvir o grito dela de aflição e compor as tenebrosas melodias de horror que eu escutara em toda a minha vida. Entretanto, uma coisa eu sabia, que a vovozinha nutria um sentimento pela escravatura, mas esta havia sido abolida há séculos. O mais surpreendente era que a aplicava sobre o seu neto possuidor da mesma cor, sem direito a uma carta de alforria. Pensei, e se eu me entregasse à sua porta, apto a ser seu criado? Assim estaria próximo de Bendito e saberia como executar um plano para que juntos saíssemos daquela casa, com uma fuga excelente e sem deixar rastros. Bom, esse plano também me parecia inútil. Eu tinha pais, certamente que não concordariam com a minha atitude e sofreriam com a minha ausência. Então surgiu outra ideia. E se eu espalhasse cascas de banana nas escadas? Assim ela morreria e ninguém saberia quem foi o responsável. Plano infalível. Eu mataria aquela bruxa com uma casquinha de banana. A nuca dela embateria contra as escadas. E com os sentidos todos perdidos, adeus diria também a vida. Instantânea como a velocidade de um relâmpago. A minha consciência falou comigo. Como você vai matar uma bruxa com casca de banana? Isso é pura tolice. Vá lá à loja do quarteirão e adquira uma arma. Uma arminha. Pois eu sou o seu interior e percebo que a guerra se aproxima. Mas, cale-se e escute. Aprenda que o sal espanta os maus espíritos. Então misture-o com água juntamente com alho. Pegue num papel e escreva todos os versículos da Bíblia que repudiam a bruxaria e mergulhe-o na solução que o criou. Bom, o próximo passo, vá até a bruxa e dispare no peito dela. Banhe-a com jatos de água até que ela enfraqueça e desmaie. E aí você captura ela. Oh, que ideia magnífica! Que missão honrosa! Eu sabia que a maldita desceria em algumas horas. Com toda a urgência, fui à loja do quarteirão e adquiri a arma. Retornei ao edifício, com sede de executar o meu plano. Fui direto às escadas, na companhia do meu fuzil que dispararia a água dura que eu tanto bate até que fura. Eu ouvia os seus passos de soberania descendo aquelas escadas. Ela no sexto andar, eu no segundo. Eu não tremia, o dedo encostado no gatilho. Eu lá estava,
à espera do disparo que garantiria a vitória. Após ela enfraquecida, eu gritaria: "A bruxa! A bruxa! Capturei a bruxa!" Todos os moradores sairiam das suas casas, amarrariam-na e a colocariam na praça para arder no fogo delicioso. Calculei o número total dos degraus do meu andar até ao da maldita. Eu não podia falhar, controlando cada passo na descida das escadas. Ia subtraindo no total dos degraus. Assim o meu tiro não erraria o alvo. E ela ia descendo. No quinto andar a adrenalina subia e o meu coração batia forte. No quarto andar as minhas pernas estavam bem posicionadas para que, no terceiro andar, facilmente equilibrasse os braços que erguiam a arma de guerra, esta que dispararia no segundo andar e me tornaria um herói. Finalmente, apareceu a maldita. De imediato disparei com pujança o jato de água glorificada e em direção à sua face. Os versículos da Bíblia estavam ali, juntamente com doutras religiões, levando a esperança de uma vitória sobre o mal. Claro, eu acreditava na unicidade da espiritualidade, crença que faria da união a força. Estava convicto de que seria vitória na hora certa. Bem, eu, com um olho fechado e outro aberto, de olhos que tudo vê, sentia-me um franco atirador do submundo, disparando com destreza a água benta carregada de cultos, mantras, ervas e minerais. O disparo foi certeiro, na verdade, e firme, e chegou a poucos milímetros da maldita. Ela, com a sua perícia de bruxa, aplicou o truque da invisibilidade e reapareceu nas minhas costas, com a palma de suas mãos enrugadas e tatuadas com pentagramas. Fechou minha boca e disse: "Sil, silêncio, patético, desafortunado, mortal." Os fios do seu cabelo esbranquiçado que afugentavam a paz estavam tão próximos que entravam no orifício do meu ouvido, enviando arrepios na minha coluna vertebral que paralisava-se. Cada falácia saindo daquela alma negra chegava à minha consciência, como se fossem lâminas criando cortes leves ao cérebro. "Intruso! Como um ser menor como tu ousa tentar matar uma bruxa? Quão parvo tu és, menino! Olha que eu ia te observando há longo tempo." Eu vi astúcia, não madura, mas astúcia nessa tua mente minúscula. Eu estava gélido, em silêncio, observando de esguela a saliva dela decaindo no meu ombro esquerdo e se alastrando do antebraço à pontinha dos dedos. E continuava falando: "Como ousas atacar-me pelas costas? Fique sabendo que acabas de pisar no risco da morte e farei de ti o meu escravo eterno. Hoje inicia a era em que eu vou espezinhar-te." Não podia ser. Como seria minha vida a partir daquele desdenhoso dia? Um sequestro sem direito a resgate no meu próprio edifício. E o pior era que ninguém ousava enfrentar as malícias da maldita. E com tanta força, agarrou-me pelo braço e veio me arrastando para sua casa. Estava tudo escuro. No meu bolso eu tinha o meu grande companheiro, um isqueiro, que usaria para incendiá-la na fogueira da praça. Medo eu tinha de acendê-lo naquela escuridão profunda, porque eu veria o rosto dela conforme aparecia dentro do meu quarto nos dias de corte de energia, e seria mais uma vez imundo lavar o seu bafo de bruxaria que dura semanas. Eu suplicava no interior: "Oh, meu Deus, que está no sétimo céu, faça um milagre, acuda-me." Não podia ser. Eu já era escravo da maldita. Como faria para sair daquela casa? E eu continuava, porque... Por que é que eu não obedeci, como fez o menino do quarto andar na conversa com seu pai? Eu queria ajudar o bendito e dei-me mal.
O mais estranho é que eu não vejo o bendito em lugar nenhum aqui nessa casa. Será que a maldita estudara os meus movimentos e usou o sofrimento do bendito como isca para me atrair? O bendito é um ser inexistente, criado pela maldita só para me atrair. Atrair um tolo armado em herói para sua armadilha. Eu estava à beira da loucura. Eu não vi o bendito naquela casa assombrosa, com paredes decoradas de quadros medonhos que ilustravam manadas de abutres degustando os olhos de um mártir. O que me restava era iniciar uma eterna contagem daqueles meus dias de escravatura. Embora no fundo do meu interior jamais me conformaria com a minha condenação imposta pela maldita. Era duro sentir em mim o mesmo que o bendito sentiu, fazer as tarefas da casa, garantir a limpeza do chão, lavar os seus cobertores com ilustrações dos escravos e o seu mestre, polir a sua taça de caveira que nela servia o vinho e também servia o sangue, não ter como impedir ao observá-la, a instruir os seus gatinhos para fazer aquelas coisas nojentas na nossa varanda, onde eu já não mais vivia, e engolia sapos ao limar as suas unhas tão afiadas todas as sextas-feiras, enquanto ela fazia cânticos de nananinos e lalalalos. Era tanta realidade torturosa ter de ouvir todos os dias antes dela sair de casa. Ela falava: eu quero tudo arrumadinho. Vai ao armário e usa os inseticidas e os raticidas se um dia precisares deles. Como eu me sentia com tudo aquilo? Um escravo, mergulhado na tristeza, distante dos meus pais e preso no meu próprio edifício, servindo a uma bruxa do mal. E já era o 12º mês do calendário gregoriano. O verão fazia-se sentir naquela cidade, o que gerava o avanço do surgimento de pragas no ecossistema. Os ratos horrendos, enormes, infestavam as casas do edifício e os gastos da maldita não podiam dar conta de tudo. Os gatinhos, que eu digo, os gatos. Em um dos dias de escravidão, enquanto eu fazia a limpeza, um intruso roedor invadiu a residência. Olha, eu juro que eu sou contra os maus tratos aos animais, mas ele devia ser morto. Não tinha outra saída. A maldita, ao achar apenas um minúsculo pelo roedor, um pelinho do roedor, certamente acertaria as contas comigo, com o seu manuscrito de 666 castigos severos. Na salvaguarda da minha vida, fitei os olhos do roedor. Com a minha vassoura o perseguia, mas o dotado em agilidade contornava os caminhos. Persegui tanto aquele roedor que em fuga entrara no consultório do mal, da maldita, e se escondera por trás da estante de livros de bruxaria. Conforme eu deduzira, quando ainda vivente na casa dos meus pais, altura em que era livre e longe de imaginar-me escravo, a maldita possuía sim um consultório do mal. Uma mesa na qual escrevia os pergaminhos dos seus maldosos feitiços, e de todos os objetos, o mais repleto de informação era a estante pesada e fixa na sua coleção de livros nunca publicados no mundo comum. Afastei aquela estante, empurrei-a com toda a força. Peguei-te, animalzinho, falava comemorando, porém, surpreso, o minúsculo roedor não estava mais ali. A aflição tomou conta de mim, como se o meu coração estivesse nas minhas mãos e os olhos vissem-no a bombear com aceleração e medo. Meu Deus, qual será o desfecho dessa missão não cumprida? Indagava-me, temendo o massacre absoluto dos castigos severos da maldita. Após aquela perseguição infrutífera, surgiu o que menos esperava: a surpresa. Eu percebi que, na verdade, o roedor sumira pela parede, ficando do outro lado, impossibilitando o meu alcance. Meu Deus! Não era um simples buraco, era uma área de passagem secreta.
Tudo naquela casa amedrontava-me, mas eu tive fé que aquele caminho podia ser uma fuga, sinônimo da minha libertação. Eu seria livre, um ser humano livre. Podia voltar à escola, abraçar os meus pais, que de certeza não dormiam após o meu desaparecimento. Cheio de esperança, entrei naquela passagem secreta. Mais rápido que o desesperançoso fiquei pela barbaridade que eu tinha enxergado lá. Ó Senhor, será que estás satisfeito com o sopro divino que deste ao ser humano? Seria isto sinônimo de multiplicai-vos e habitai na sagrada terra? Quanta crueldade reside na criação humana, meu Deus! Eu sentia indignação profunda pela minha própria espécie. Pairava uma atmosfera de crueldade que me arrepiava até o âmago da alma. E era difícil conceber como os seres humanos poderiam infligir tanto sofrimento aos seus semelhantes. Havia objetos cortantes pendurados na parede. As máquinas de tortura eram um lembrete assombroso da capacidade do homem para a violência e a brutalidade. Eram máquinas. Ao observar a cadeira de Judas, o separador de membros e os chicotes de punição com castigos severos, um grito semelhante ao de Cristo ecoou na minha mente, como se eu fosse um ser reencarnado nessa vida e presente no seu tempo. Aquele ambiente sombrio serviu de um alerta, uma lembrança de que devemos constantemente lutar contra a nossa própria escuridão interna e cultivar a empatia, o amor e a solidariedade. Nós, como seres humanos, temos a capacidade de ser a luz na escuridão, de combater o mal com o bem e de buscar um mundo onde a compaixão e o respeito prevaleçam. O meu mundo já não fazia sentido após ver as marcas aterrorizantes de palmas de sangue nas paredes velhas com tinta descascada. Eu via sim, mas com dificuldades, porque a iluminação naquela sala era de candeeiro e castiçais. Tive de reforçar a visão com o auxílio do meu grande companheiro, o isqueiro, que tanto sonhara um dia acendê-lo em petróleo e incendiar a maldita. Acendi-o e percebi que estava numa sala de sacrifício e tortura, que por pouco me cegava a visão quando me deparei com o pior. Lágrimas escorreram-me e vi os verdadeiros caixões da esperança e da santidade. E vi o caixão mais comprido da senhora Mira. De certo que não durou muito com a epilepsia e outras doenças, pois a maldita só contratava criadas à beira da morte. Abri-os com muito medo, visto que, em vez dos corpos, eu podia me deparar com serpentes escamosas, rígidas e sedentas de vida humana. Mas tinha de ser corajoso. Abri com toda a calma existente no mundo e vi os seus corpos mumificados. Não tinha como salvá-las, estavam mortas. A maldita simulara os seus enterros. Por isso os vizinhos não viram os corpos. A minha mente encaixava tudo e tudo fazia sentido. Que bruxa perversa! Por que é que ela acabou com a vida daqueles pobres seres? Por quê? Mistura de pensamentos tumultuava-me. Eu afastei-me dos caixões e com o meu especial, leal, grande, velho e amigo companheiro isqueiro, acendi as velas de mais um castiçal. A sala ficou um pouco mais iluminada. Todas as atenções foram ao ser humano que eu vi, todo desnutrido, embora tivesse um prato de comida em estado de putrefação, do qual o roedor que eu perseguia se alimentava. A cabeça do homem pendia para baixo por falta de energia corporal, os braços presos nas correntes, juntamente com as suas pernas, em esfera de metal maciço de quilos superior ao peso do seu próprio corpo. Eu juro que se estivesse coroado de espinhos, eu julgaria ser o próprio Cristo ali. Eu aproximava-me com espanto e cautela, porque ao seu lado havia a existência de um livro robusto, com centenas de folhas que se exibiam flutuando.
Vencia a lei da gravidade sem base que sustentasse o seu pousar. Magia ou ilusionismo? Verdade ou mentira? Eu não sabia. Aquilo era medonho e simultâneo, incrível, que contagiou negativamente o meu rosto, que se tornou pálido como a neve e seco como o deserto. Quando a atenção dos meus olhos se puseram em leitura dos versículos daquele livro de magia do mal. O seu idioma era desconhecido por mim. Nada percebia, mas incrível que, após a leitura tentada daquela obra sinistra, o meu coração gelou, porque intuiu a brutalidade que ali residia. Era como se carregasse o peso de todo o mal causado nesta terra. Uma coletânea de feitiços de sacrifício para obter a vida eterna. E ali estava a vítima, fraca e imponente. Eu devia fazer alguma coisa que prestasse, mas eu não tinha mecanismos para libertar aquela vítima que não falava, simplesmente respirava fundo, o respiro cansado da vida. Calmamente estendi o meu braço e segurei o seu queixo, erguendo-o lentamente na minha direção. Olhei ansioso, como se desvendasse o último véu do seu rosto. Ergui-o com mais firmeza. Uma abertura angular crescente até os 130 graus. Meu Deus, que provação difícil inseriste no meu livro da vida. Que agonia agora eu carrego nessa vida de iluminada ela virou sombra. Meu Deus, não era um homem, era um menino, não era um desconhecido, era um bendito. Não pode ser, bendito és tu, o que fazes aqui? De todas as dádivas que a natureza podia ofertar, a que o menino precisava com urgência era a água, pois estava sem forças, no palpável inferno. De certo que não dormia com aquela poluição sonífera, que gerara sensação mortífera e torturara sua pessoa íntima. No escuro ele era vítima, naquela malícia legítima, fraco, com a alma ferida, cativo no inferno sem direito a uma clínica, com a garganta seca sedenta de gole, sofrendo no escuro sem vislumbre de sol, vítima de quem tem a ganância em prior, sem esperança na ânsia de um dia melhor. Desejava que aquela fosse a última vez que eu vi o bendito passando mal. Ah, maldita vai me pagar, ela vai me pagar, gritava com fúria. Eu não pude dialogar com o bendito por causa do seu estado debilitado. Saí daquela sala sem deixar rastros e com a missão de traçar mais um plano para eliminar aquela bruxa que o livro flutuante me revelava, que tinha o plano de sacrificar aquela alma, combinar o seu sangue com o da esperança e da santidade e criar a poção da obtenção da vida eterna. Sem mais tempo, saí daquela casa de sacrifício e tortura, com a promessa de voltar o mais breve possível. Até onde eu sabia, a maldita passava algumas horas do dia deitada na sua cama, de certo que seria uma forma de conter as energias, tendo em conta que nas noites ela entrava em ação fazendo das suas enquanto eu dormia, voando, a natureza sua, que fez com que eu nunca desconfiasse da existência de uma passagem secreta naquela casa. De certeza entrava após a meia-noite para torturar o bendito e servi-lo aquela comida putrificada da qual o roedor degustava. Eu estranhei encontrar o bendito ainda vivo, pois se a maldita quisesse o seu sangue para a imortalidade, o teria eliminado em segundos. Supus então que assim procedeu porque ela adorava uma tortura lenta e dolorida. E não foi à toa que eu passei a usar as manhãs para ser o apoio para aquela alma sofrida. Enquanto a maldita dormia, eu entrava de sigilo na passagem secreta. Da pouca comida destinada à minha alimentação, partilhava 3 colheres com o bendito.
e espalhava a putrificada que a bruxa servia nos cantos da sala de sacrifício, que a luz das velas não alcançava. Misturava a comida deteriorada destinada ao bendito com o raticida que a maldita me fornecia para acabar com a praga dos mamíferos. Os astutos roedores adentravam do buraco oculto por detrás da estante dos livros de bruxaria, comiam a comida por mim espalhada e assim poupavam as ruídas nos dedos do bendito, que resistiam às mordidas por serem tão rijos devido aos anos que andara descalço. Os pequenos roedores seguiam o cheiro daquela comida putrificada e comiam e morriam, e comiam e morriam, e comiam, degustavam, enchiam a pança e morriam. Eu, com a vassoura e o auxílio dos pés, arrastava-os para um canto escuro, em que a luz da vela e a visão da maldita não alcançavam. Os dias se passaram, e eu continuava alimentando o bendito e envenenando os roedores enquanto a maldita dormia. Senti um aperto no meu coração a cada vez que eu adentrava naquela sala de tortura. Vários medos governavam a minha alma. O medo de ser descoberto, o medo de ela enxergar os ratos mortos na penumbra onde a luz da vela não alcançava, o medo de espreitar a janela e ver que a lua estava cheia e ser o dia da execução do bendito, o medo de ouvir o seu grito de socorro após observar as garras afiadas da maldita, que eu as limava, cortando como se fossem lâminas no seu pescoço. E o medo muito doloroso, de após a morte do bendito, eu ser o próximo prisioneiro daquela sala mortífera. Os dias continuavam a passar, o ciclo não parava. Os roedores comiam e morriam, comiam e morriam. Os seus corpos decompunham-se gradualmente com o avançar dos dias. Puf! E a bomba explodiu. O fedor de carne morta infestara toda a casa. Eu ainda me recordo, era noite, quando a maldita e o seu nariz longo, pontiagudo, detendor de sujeira, sentiram o cheiro da putrefação à distância e se enojaram. Um cheiro mais nojento que a comida podre que ela servia ao bendito, nas noites que ela ganhava vida enquanto eu dormia. E falou em voz alta: que cheiro! Diabos! Morto seja o causador dessa sujeira! Eu sempre disse para tu arrumares bem a casa, imbecil! Eu ouvia o som dos seus passos pesados, caminhando com zanga, como se a cada um deles distorcesse a moldura padrão do parquet. Ela direcionava-se ao meu quarto, mas algo interferira no seu chegar. Eu percebi que ela percebeu que o cheiro vinha da passagem secreta. Levantei da cama ao seu encontro e me escondi na parede. Comuniquei ao olho direito para espiar com cautela. Testemunhávamos ela entrando na pavorosa sala de sacrifício e tortura. Avistou o Bentinho, percebeu que algo de estranho se passava. O menino estava deitado, tão fraco, sem sequer ter comido a última refeição da sua vida. Os roedores é que degustavam daquele banquete, comiam ao seu redor. O menino não se mexia, com a cabeça desfalecida e estática. Naquele silêncio absoluto, não se ouvia o mínimo som do seu respirar. A maldita constatou que o bendito estava morto. Não pode ser, tu estás morto, meu menino. Ela abraçava o bendito. Será que a diaba descobriu que o amava? Oh, quão cheia de surpresas a vida é! Uma sala que antes fora de sacrifício e tortura passou a carregar o amor no lugar do ódio e desprezo. Ela chorava. A batina encharcava-se de lágrimas de tristeza. Quem diria? Havia mansidão naquela dureza? Eu não sabia que bruxas choravam, mas tive a certeza. Engasgava e tossia, que parecia que adoecia. Veias apareciam pelos nervos, que tiravam a sua supremacia.
A bruxa chorava tanto que eu tive de me aproximar, é claro. Os seus soluços ecoavam tristemente no espaço, despertando a minha curiosidade e compaixão. Mesmo temendo as suas habilidades mágicas, senti que precisava de oferecer o meu apoio naquele momento de dor. Eu tinha de me aproximar a ela, e na contagem do primeiro passo, eu tentava dissipar o medo que sempre tive da maldita. Percebi que por trás dos seus poderes, ela era apenas uma criatura sofrida. Na marcação do segundo eu questionava: por que choras, ó bruxa? O seu rosto, ainda marcado pelas lágrimas, revelou uma profunda tristeza ao responder. Perdi algo muito valioso para mim, disse ela em voz baixa, surpreendendo-me com a fragilidade das suas palavras que me tocavam o coração. Eu sentia empatia pela maldita. Queria tanto ceder-lhe um lencinho para enxugar suas lágrimas, mostrar a ela que a verdadeira magia estava na capacidade de proteger os seres vivos ao seu redor, amando-os para ser amada. Feliz era saber que só faltava o terceiro e o último passo para estar tão próximo daquela alma arrependida. E foi na sua execução que não havia mais volta. No início do pousar do terceiro passo, estava apto para dar um abraço consolador à maldita. Ela, a bruxa arrependida, convertida aos lamentos sinceros de compaixão pelo bendito, quando percebera que eu estava por detrás, com a mão estendida para prestar-lhe consolo. Estranhamente, o sofrido tom de seu choro se converteu em gargalhadas de um diabo se divertindo com a tortura dos seus cegos seguidores. Ela ria em sílabas e sem pausa, virando o seu pescoço com muita calma e firmeza. Os olhos acompanhavam de esguela. Olhou para mim com um olhar raivoso decorado de veias que perfuraram o meu coração. Um olhar com sede da minha alma. Um olhar que deixava a mensagem que eu seria sacrificado no lugar do bendito, pois de nada valia um sangue morto como oferenda aos seres do mal. Ela precisava de mim. Um sangue quente, fresco, jovem e vivo. Com uma velocidade fora do comum, jogou-se para mim. Os braços abertos por dentro da batina pareciam asas de um anjo infernal. A maldita voava na minha direção, com fúria na precisão, com raiva, com seus dentes afiadíssimos porque os lixava pessoalmente, com a sua língua comprida, ensalivada e fina como a de uma serpente. Certamente que sim, aquele seria o meu fim. Recordei-me de tudo o que eu tinha vivido até aquele instante. Lembrei-me dos meus pais, dos colegas da escola, da triste causa perdida no resgate do bendito e, por fim, lembrei-me do que sempre quis. Eu queria vencer e nunca consegui. O meu medo. Lembrei-me do medo do passado e do presente, que naquele instante se manifestava enquanto a maldita vinha voando para cima de mim. Ah, que medo! Medo da morte! Medo da dor do dilacero do meu pescoço que a bruxa degustaria da quentura do seu sangue. Medo do meu tombo naquela sala de sacrifício que se tornara em campo de batalha. Se em vida algo tive, somente um medo é que me restava, e seria do seu lado que eu findaria a minha vida. Ela, a bruxa, a poucos milímetros do meu corpo, pronta para me possuir. Os olhos meus antecipavam o desfalecimento, fechavam de mansinho e viam a chegada do anjo da morte com o cestinho de almas recém-desencarnadas. Estava cravado nas tábuas da vida e eu era o próximo. A brisa das suas asas sopraram forte em mim, criaram tonturas e delírios, fazendo com que inconscientemente eu me afastasse. E a maldita, sem tempo de raciocínio para surpresa repentina, espetou-se.
violentamente, numa das armas da sua sala de sacrifício e tortura. O sangue jorrara em impressão, os litros a cada segundo se avolumavam. Não era por causa de muita vida que ela possuía, mas sim de muitas vidas que ela possuiu. Os seus gatos miavam e lambiam as gotículas no chão, miavam sem esperança, porque não podiam dar uma das 7 vidas à soberana do mal. Um ser poderoso jamais imagina o dia do seu fim. Pobre velha, encaminhada para a masmorra, o brilho do sol, o cantar dos pássaros e o surgimento da lua passariam a fazer mais sentido para mim. Eu, um ex-escravo do império colonial da bruxaria. Liberdade. Como eu queria ser livre. Bem, a verdade sempre foi uma só. Eu sentia que ainda havia vida naquele corpo. E antes que ela conjurasse algum feitiço de ressurreição, eu me senti um carrasco elegido para a justiça. Com as minhas mãos, de menino inocente, segurei um machado extremamente afiado, pendurado na parede, e golpeei a sua cabeça, que saltitou 3 vezes no chão. E por fim, se desenrolara até tocar o corpo de Bendito, que, mesmo fraco, se assustara após ver a cabeça da maldita, ensanguentada e isolada do corpo. O Bendito estava vivo. O engenhoso plano arriscado tornou-se perfeito. A maldita pensara que o cheiro dos ratos mortos pelos raticidas vinha do corpo do Bendito, morto há dias. Mas não. Eu já havia combinado com o menino a simulação de morte. Derrubei as velas dos castiçais sobre o corpo da bruxa. Quebrei um dos candeeiros a petróleo que se encontrava na sala. E finalmente o meu grande companheiro, o majestoso isqueiro, desempenharia o seu papel, roscando e incendiando, sob o seu corpo conforme eu sempre sonhara. Bem, anos se passaram. O Bendito passou a ser uma criança inserida na sociedade, com direito à educação e roupas limpas. Foi adotado por um casal que não concebia. No seu novo lar, ele encontrou o amor, o carinho e a segurança que tanto almejava. O casal acolheu-o como se fosse o seu próprio filho, e juntos construíram uma família unida e amorosa. Os meus pais nunca acreditaram que eu estive preso na casa da maldita. Pensaram que eu tinha me aventurado nas brincadeiras da minha idade. Mamãe abraçou-me com saudade, enquanto a fivela do cinto do pai esperava a delícia do meu corpo. Levei tanta porrada naquele dia. Por sorte, não reprovei o ano escolar devido às faltas. Hoje sou um homem crescido, embora com as marcas da fivela do pai que ainda carrego no corpo. Sinto que eu venci o medo. Jamais me arrependerei de ter arriscado a minha vida para salvar outra vida humana. E embora desde aquele vitorioso dia a cúmplice dos meus indesejáveis pesadelos seja a fumaça detentora de olhos vermelhos com o aroma da maldita, que entra por debaixo da porta do meu quarto todas as noites, querendo me matar intoxicado, enquanto eu durmo. Fim do conto, presente no Poder Imortal, de Nasser Chembeni. E vamos para o bate-papo com o narrador. Então, gente, Poder Imortal, Nasser Chembeni, dá uma olhada no Instagram dele, já curte, já segue. Ele é um escritor africano, e quando eu falo africano, eu não quero generalizar, porque a África, tem gente que não sabe, viu? Tem gente que acha que a África é um país, é um continente, tem muitos países. E ela é muito heterogênea. Tem diversos povos, centenas de etnias diferentes. Então, eu deveria
aqui falar, né, o Moçambique, assim como Angola, né, só que cada um fica de um lado da África, né, Moçambique fica do outro lado, já com as costas já para o Oceano Índico, perto de Madagascar. Não é isso, Nasser? E vou falar a verdade para você. Quero primeiro, antes de tocar nesse assunto, de me estender, o primeiro comentário que fica mais evidente aqui, Nasser, como você escreve bem. Você escreve muito bem. Sua escrita tem estilo, tem... você escreve melhor do que os escritores brasileiros, porque a formalidade, a riqueza em relação à língua portuguesa, é um conto assim, num ótimo nível, principalmente para a sua idade, porque pelo que eu vejo, eu acho que você nunca me falou a sua idade, mas você é bem jovem. Então, gente, que escrita, tem passagens aqui nesse conto que são dignas da alta literatura. Passagens muito bem escritas aqui, são momentos ali do conto, nuances que tornaram ele rico. Eu estou ansiosíssimo para receber o seu livro aqui na minha casa. Quero fazer a maior propaganda do mundo para esse livro. Eu já gostava muito dos seus contos antes, já narrei alguns contos do Nasser. Eu acho que já tem uns 4 anos que ele manda histórias para mim, né? E na medida do possível eu vou saciando a vontade do grande público. Aqui são mais de 60 mil inscritos que poderão aí ouvir essa história incrível, ok? Voltando aí, gente, esse conto aborda alguns temas que são frágeis, como assim, aqui no Brasil, Nasser, a gente tem uma luta muito grande para desmistificar e para quebrar os preconceitos que tem as religiões de origem africana, ok? Aqui no Brasil a gente tem um preconceito, algumas pessoas têm um preconceito muito grande com a Umbanda, o Candomblé e outras religiões de origem africana, e acredito também que esse preconceito deva existir aí, né? Claro, gente, a gente sabe que todas as religiões sofrem preconceito, mas as de origem africana, com terreiros sendo incendiados, com uma perseguição muito grande, o que a gente percebe aqui é que sofre mais, né, aqui no Brasil. Então a gente tenta, com muitas palestras, matéria nas escolas aqui, a cultura africana, a gente faz muitos trabalhos para disseminar, porque a maioria de nós tem ascendência africana, tem descendentes que vieram da África escravizados. Então, é claro que é matéria na escola a gente entender da cultura desses países da África. E eu acho até que a gente deve fazer um trabalho até mais minucioso para não chamar apenas de África, porque são povos diferentes e muito heterogêneos. Você concorda comigo? É a mesma coisa com... Aqui tem uma região aqui do Brasil, Nasser, que é o Nordeste, e algumas pessoas do Sul, que têm mais poder econômico, costuma chamar o povo nordestino como se fosse um só povo. O sotaque nordestino. Eu gosto da comida nordestina. Gente, o Nordeste são vários povos, vários estados, com vários sotaques diferentes. O sotaque da Bahia, meu rei, é completamente diferente do sotaque do Recife, dos meus amigos do Recife, dos meus amigos de Natal. Então, do meu amigo Igor Girão, de Fortaleza. E é por isso que é uma maldade muito grande a gente tratar o povo africano como se fosse um só, de uma forma genérica. A gente sabe que os povos que vieram aqui para o Brasil nos deram imensas heranças culturais que a gente usa até hoje, tanto na gastronomia, na culinária, nas danças, na música, né?
era um povo muito bom na percussão, por isso que a gente tem aí o samba tão rico, né? Já o povo que foi escravizado, levado à força para os Estados Unidos, era de outra região. E eles não gostavam tanto do batuque, gostavam mais de cantar. E aí a gente vê hoje as igrejas batistas com corais tão lindos, né? Aquele canto saudoso de sua terra, triste, que foi virando o canto gospel deles lá, né? E a gente tenta reproduzir aqui na nossa música cristã. Pensem, nós estamos abrindo aqui o novembro, e aqui em novembro, Nasser, a gente tem um feriado que é o Dia da Consciência Negra. E algumas pessoas até questionam muito, mais do que deveriam. E eu vou usar boa parte desse mês para fazer uma homenagem muito justa aos grandes escritores. E é por isso que eu deixei essa história de bruxa para o dia 1º de novembro e não para o dia 31 de outubro, que seria o Dia das Bruxas, né? Mas eu gostaria de fazer esse link entre o Halloween, que foi ontem, e o dia 1º de novembro hoje. Eu não achei nenhum conto melhor do que esse. Esse era o conto para o dia de hoje, Nasser. Provavelmente é quase 9 da noite aqui, eu estou terminando de narrar. Você já deve estar dormindo já, que você está na outra metade né, o Moçambique já deve estar já no meio da madrugada. Então amanhã você vai ouvir e tomara que você goste. E você, pessoal, você que gostou, comente aqui e siga o meu amigo no Instagram, Poder Imortal Nasser Chembeni. Até a próxima.